Salve comunidade acadêmica e famílias, esse é o EngenhaCast Uniarp, que é o podcast da Engenharia Elétrica e Engenharia Mecânica. Eu sou o professor André, mais uma vez aqui, apresentando tudo isso aqui na área de engenharia para você. Professor Márcio Kawamura, como é que o senhor está? Tudo tranquilo? Tudo certo. Mais um EngenhaCast aí, né? Agora vamos falar agora sobre rolamentos, né? E eu espero que vocês aproveitem muito esse episódio. O senhor está meio sumido, professor Márcio? Muita coisa para fazer, né? Professor Márcio que estava em viagens, o professor Márcio é muito cheio de atividades. Tarefas. Vamos falar de rolamentos, né, professor Márcio? Isso então, aí. O rolamento que é uma coisa que já... O primeiro esboço de rolamento que a gente tem registrado foi lá em 1500, nos registros de Leonardo da Vinci. Foi encontrado lá no livro de Leonardo da Vinci algo muito semelhante a um rolamento, né? Que depois com o tempo veio vindo essa evolução. E a primeira patente foi o mestre ferreiro britânico Philip Vaughan, de 1974, fez uma das primeiras patentes do rolamento. E hoje temos aqui para falar, né, em tempos modernos, do rolamento. Conhece muito de rolamento. Mário Santini Júnior, muito obrigado, Mário, por estar aí conosco, né, para partilhar. O Mário que tem 5 anos em engenharia de aplicação, né, distribuidor NSK, 12 anos em representação comercial, também na parte de manutenção de rolamentos de alta performance, né, speedos de máquinas CNC, enfim. Então conhece bastante e vai nos ajudar nessa conversa. Muito obrigado, seja bem-vindo aqui ao EngenhaCast. Boa tarde, pessoal aí. Professor André, professor Márcio, muito obrigado pelo convite. Super feliz em falar um pouquinho da nossa... do que a gente sabe um pouquinho. Trocar uma ideia aqui com vocês, explicar um pouquinho do que a gente conhece. Falar um pouquinho dessa parte de rolamento, que é um trabalho que a gente já desenvolve há algum tempo. Então, vamos lá. Manda aí. Professor Márcio, o rolamento que é um elemento de máquina importante, né, na questão de movimento, né, de evitar atrito, carga, né? Isso aí. Sem ele, nós não conseguimos atingir altas rotações, trabalhar em temperaturas, né, e assim vai. E vindo de Leonardo da Vinci, então, agora para o Santini Júnior, rolamento, Santini, qual é o material, falando em material, que é composto um rolamento, sendo que ele é um elemento, né, de muita exigência, né, em termos de carga, de movimento, enfim, a temperatura. O sustento de carga dele é essencial, né? Então, a gente já trocava uma ideia aqui, explicando um pouquinho a respeito dessa parte de rolamento. A seleção do material, inicialmente a gente começa com um aço específico, ele é conhecido no mercado com aço 52-100. Existe toda uma especificação, uma norma em cima disso aí. O que é bastante importante a gente frisar nesse momento aqui é que a seleção do material ela define se um rolamento é de primeira linha ou de segunda linha. Então a nossa conversa aqui, os grandes fabricantes, as grandes marcas do mercado trabalham com esse aço 52-100. É um aço especial, é um aço alto carbono, cromo, silício, vanádio, é uma lista, uma especificação chatinha, mas consegue atender toda essa necessidade de carga, de rotação, como a gente estava conversando aqui. Fazer um rolamento em outro material é possível, é mais barato, e é por isso que existe essas diferenças. A segunda linha e a primeira linha. A segunda linha e a primeira linha. Basicamente, se a gente fosse... separar rapidamente o que difere um rolamento de primeira e segunda, o material. Porque a questão de ajustes, de medidas, tolerâncias... São todas muito próximas. As máquinas hoje que fabricam rolamentos em primeira e segunda são muito parecidas. O que a gente vai diferenciar é isso aí. Existe a carne, existe o filé mignon e existe o pescocinho lá do boi, né? Então, cada um tem o seu preço e é mais ou menos isso aí como funciona no aço. Então, existe o aço 52-100, existe o aço convencional, tratável, tudo, mas que não consegue levar a vida útil que a gente
vai ter a necessidade aí. Então conta aí para nossos ouvintes e acadêmicos, né, você que esteve presente lá na fábrica, onde você viu como fabrica um rolamento, qual é o processo de fabricação do rolamento para ele é altamente preciso, né, questão de folga, para sair todas as unidades exatamente iguais, né, essa repetitibilidade aí. Eu acho que para quem tiver um pouquinho de curiosidade, é importante, entre no site da NSK, da SKF, da INAFAG, eles têm muito material e o Brasil tem algumas fábricas de rolamento. Eu trabalhei no distribuidor da NSK, visitei a fábrica em Suzano algumas vezes e assim, é fantástico, porque inicialmente a gente chega lá com hoje é tubo sem costura, ele entra lá, ele é cortado, passa por um processo de ajuste inicial, rebarbação e a parte de usinagem. Depois ele é tratado termicamente e aí começam a parte das usinagens, as retíficas de super precisão. Ali começa a acontecer tudo que a gente conhece por rolamento, esses rolamentos de primeira linha. Mas, Mário, vamos abrir um parênteses. Usinagem. Você fala usinagem, o que vem na cabeça? Que vai ter um torno CNC lá, um operador lá, um alimentador automático, uma coisa nesse sentido. Não é bem assim, né? Não, lá é uma fábrica muito automatizada, é uma alimentação em barras. O processo de usinagem, de torneamento, ele acontece na fábrica, mas ele é totalmente automatizado. Ele não é um operador ali, um senhorzinho lá fazendo ajuste no torno, não, colocando peça, não. É retífica de passagem, torno de passagem, para que a gente realmente ganhe escala. A fábrica da NSK, ela produz um volume muito grande de peças, aí estava te falando, mais de 100 mil peças por turno, é um volume muito alto. Então, e a parte final, onde acontece a parte da montagem, aí é a parte fantástica da fábrica, porque para você conseguir atingir o grau de precisão, de giro e tudo mais, todos os rolamentos são medidos, são aferidos. A montagem deles depende dessas medidas. Então, anel interno, anel externo, faz-se a diferença, coloca-se uma esfera para que fique certa ali dentro e saia conforme a folga do catálogo. Então, já que você falou em esfera, né? Quais os principais tipos de rolamentos e suas aplicações assim que... Isso aí, vamos lá. A gente tem no mercado aí, a fábrica da NSK é específica, fabricante de rolamentos de esfera. Então, hoje, ela é um grande fornecedor da WEG, da SCW, da Schultz. Então, são todos fabricantes que utilizam esses rolamentos de esfera. Mas no mercado a gente se depara aí com rolamento de esfera, rolamento de rolo cônico. Então, vamos citar uns exemplos aí para o pessoal, de repente, ficar um pouco mais inteirado aí. Rolamento de esfera, como eu falei, motor elétrico, caixa de redução, bomba. Rolamento de rolo cônico, a gente encontra aí todas as carretas, tudo que é rodoviário, implemento rodoviário, tem um rolamento de rolo cônico. Autocompensadores de esfera e de rolo, aí conforme a aplicação, ele é um rolamento extremamente versátil, hoje ele sustenta muita carga, dá limite de rotação, consegue sustentar e manter um movimento exaustores, picadores, nesse sentido. A gente tem os rolamentos axiais de rolos, que são rolamentos que sustentam muita carga no sentido axial. Veja, a gente estava falando até agora só de rolamento que sustento de carga basicamente radial. A gente também tem esse trabalho com rolamentos axiais. Então, identificar aonde está a carga, ela é radial, ela é axial. Muito bem, aí a gente começa a especificação. Rolamento radial para rolamento sustento de carga axial. Questão falou em tipos de rolamento e a aplicação, o rolamento de rolo geralmente é onde vai ter mais carga, né? Isso. Baixa a rotação. Uma rotação, de repente, um pouco menor. Uma coisa bem legal de ver é o seguinte, quando a gente fala em rolamento de esfera, a gente está buscando uma situação de mais rotação. E a gente está com um limitante de carga. Quando a gente tem uma situação de mais carga, a gente
precisa utilizar um rolamento de rolos. Então, como eu citei no exemplo anterior, a gente está aí com um implemento rodoviário, aí tá carreta transportando aí 50 toneladas, no rodado dela lá tem rolamento de rolo cônico. Se fosse de esfera, não ia conseguir sustentar. Tá certo que os caras aceleram um pouquinho demais, né? Não devia andar naquela rotação lá, aquelas carretas. Mas ela consegue sustentar ainda essa rotação. Mas quando a gente busca giro, que é nos casos dos spindles, de máquina operatriz, que a gente gira aí 3, 4, 5, 6, 10 mil giros, 15 mil giros, aí a gente vai buscar um rolamento de esfera, porque o rolete ele tem uma área maior, um arraste maior, então a gente vai ter uma dificuldade maior com questão de rotação. A gente faz menos força e precisa de mais rotação para acabamento. No caso desses rolamentos de esfera de alta rotação, né? Ele vai ter uma nomenclatura ali, ele tem símbolos, né? Tem lá a maior, menor, ângulos, tudo isso ali tem que ser levado em consideração, depende da aplicação desse rolamento, né? Super importante. Quando a gente fala em rolamento de super precisão, os rolamentos de contato angular, aí a gente entra numa outra seara. É um rolamento que a gente sempre pede, vai fazer uma manutenção nesse sentido, toma muito cuidado, porque, como você falou, muda ângulo de contato, muda abertura, a boca dele de um lado é maior, no outro lado é menor, justamente para você montá-los costa a costa, face a face, conforme o fabricante indica ali, a gente tem essas situações. É muito importante ter todo esse cuidado aí na hora de fazer essa montagem, é essencial. Mas são rolamentos que a gente fala, normalmente eles têm uma vida útil maior, né? Então a manutenção dele ocorre nos períodos maiores, né? E geralmente são rolamentos mais caros, né? São. Porque às vezes a pessoa vai olhar ali, né? O que vai montar, né? Vai olhar o mesmo rolamento, né? Ah, mas o cara comprou lá, esse aqui era um pouquinho mais barato, mas daí tem uma flechinha lá que o outro não tem, né? A boca dele. Um detalhezinho, porque eu já vi, né? Presenciei em casos desse sentido, era o mesmo rolamento, só que você olhar as letras miúdas lá, não era o mesmo, entendeu? Tinha um ângulozinho lá que era diferente, daí foi onde deu o problema. A gente pega, por exemplo, aí o 6210, ele tem a medida dele lá, ele é idêntico nas medidas do 7210. Então, mas é um 6, um 7, vai medir, vai pegar na mão, uma pessoa menos atenta, ela passaria facilmente de um rolamento para outro. Sei lá, um rolamento custa R$100, outro custa R$1.000. Nossa, mas como assim? Mas é que o rolamento o 7210 é um rolamento de super precisão, que tem um ângulo de contato, que tem uma situação de montagem, tem todo um cuidado que a gente precisa tomar na hora de fazer a montagem desse rolamento. Então, é bem importante. Por que eu falo isso? A gente aqui, claro, estamos num programa de engenharia, né? Ele vai falar assim, mas você falando um negócio desse num programa de engenharia, nem cabe, né? Mas é que quem nos assiste são diversas pessoas que trabalham em diversas áreas, né? Tem gente que gosta de engenharia, tem gente que gosta de curiosidade. Entusiasta. Entusiasta. Então, para ver isso, né? Claro. Para chegar ao conhecimento, e até também pessoas experientes na área da mecânica, né? Que pode acontecer, né, mestre, ou não? Acho que O senhor trabalhou muito tempo aí na área da mecânica. acontece. Pegar rolamentos que, como você falou, são similares, colocam ali, quando vê, não vai. No começo até vai. Ou assim, aquela gambiarra que fica até quebrar, né? Você pega esse 7210 com 6210. Não tem o 7210, coloca o 7210. Vamos ver, vai. Não tem, vai. Não tem, vai esse mesmo. Aí que é o problema. É igual, né? É a mesma medida. A gente tem os rolamentos de rolos, que são o NU, o N e o NJ, que eles também são idênticos ao dimensional. O NU sai o anel interno, o NJ só sai para um lado. E às vezes a pessoa tem que realmente se ater a essa nomenclatura, porque no caso, por exemplo, específico, o NJ208, é um clássico aí de moto vibrador. Eles precisam ser montados num jeito que o fabricante indica.
Se for montado errado, não funciona. É impressionante. Ele precisa ser uma peça NJ. O NU é igual, é o mesmo dimensional, é a mesma peça. O cara monta e não funciona. O que quer dizer o NJ, NU? Vamos lá. A gente pode passar depois pro pessoal na imagem ali. NU, o anel interno do rolamento de rolo sai para os dois lados. Uhum. Então, você imagina que num eixo o anel interno ele vai se deslocar. Sim. Conforme o trabalho dele, e ele sai para os dois lados. O NJ ele tem uma borda num dos lados, e ele e se ele se deslocar para aquele lado, ele vai trancar ali. Vai travar ali. E pro outro lado ele consegue. Então, num motovibrador é importante essa aplicação, que ela aconteça dessa forma. A montagem correta deles, mesmo sendo peças muito semelhantes. Falando em montagem, assim, né? Calma que vamos chegar lá. Quais são os quais são os fatores que influenciam na vida útil do rolamento? Então, o cuidado, a montagem. Tirando o fator humano ali, sabe? A gente vai inicialmente abordar essa parte de rolamento com a parte de ajustes. Uhum. A gente tinha um número, a gente participou muitos anos dos seminários da Abraman. Eu convido a todos que entrem no site da Abraman. É muito bacana. A gente incentivava muito o pessoal de manutenção. Trabalhamos muito tempo com o pessoal com esse apoio. Escrevendo casos, estudos de casos, onde a gente trabalhava com o pessoal de manutenção. E o que a gente via quase que unanimidade sempre é a questão de ajuste. Ajuste em rolamento é essencial para aquele trabalho. Então nada adianta você comprar um rolamento de primeira linha, ter um cuidado na parte de lubrificação, ter todo... Se o teu ajuste lá, se você não der a condição correta para aquele trabalho. Então, e quando a gente fala em ajuste, a gente precisa de ajuste de eixo e de alojamento, de carcaça. Então, vamos lá. De novo, a gente trabalhando aí com rolamento de esfera. Então, vamos pegar o exemplo clássico do motor elétrico, que é todo mundo já mexeu ou vai mexer. Algum dia você vai ter que desmontar pelo menos, né? Então, você vê lá que no eixo, o rolamento, como que gira nesse caso é o eixo, existem situações que gira a carcaça, depois a gente vai falar, né? Gira o eixo, a gente precisa a interferência ser dada no eixo. Então, o rolamento tem que entrar pesado no eixo. Quanto pesado? Aí vai depender, aí precisa falar com o especialista. aí na questão do alojamento, o alojamento vai entrar de forma leve. Existem aqueles casos onde a gente coloca um rolamento, por exemplo, num rolo guia, onde o que gira é a carcaça, né? Então, a gente brincava, né, muito principalmente quando ia fazer palestra aí. O que gira no motor elétrico? Gira o eixo ou a carcaça? O cara fala o eixo. O eixo? Não, a carcaça. Eu falei, a carcaça no motor elétrico que gira, né? Não, é o eixo, né, pessoal? É o eixo que gira. Então, num roletinho transportador, o que gira é a parte externa do rolamento. Então, ali a gente vai dar a interferência ali. Então, começamos a nossa conversa de montagem com essa parte de interferência e ajuste. E Mário, só um parênteses aqui. A interferência, né, o ajuste vai depender cada rolamento, o diâmetro de rolamento tem um ajuste específico, né, para cada tipo de rolamento, né? Quem gostar aí, procura essa parte de torneamento. Os ajustes para eixo, eles são dados em letra minúscula mais um numeral, né? Uhum. Então, eixo K5, K6, K7, M5, M6, M7. Isso, ajuste interferente, né? Vai ter as tolerâncias lá para cada eixo. Então, eixo de 10 a 30, o ajuste K5 vai ser mais 5, mais 7 microns. Veja que a gente vai começar a falar um pouquinho nessa parte de usinagem e as tolerâncias são estreitas. Então, é uma coisa que também é importante a gente falar, que são a parte de medição. Muitas vezes, só no paquímetro ali, você não vai conseguir aferir se o teu eixo está ok. Claro, a gente sabe que no motor elétrico, de repente, as tolerâncias não são assim tão
tão procuradas, né? Porque é um motor elétrico. Mas, assim, só para fins de conhecimento, todos os eixos da WEG fabricados são retificados. Então, eles não são torneados, são retificados. Então, a gente sabe que a precisão dimensional já é outra. Então, é aí que a gente começa a entender um pouquinho A gente tem um rolamento, que é um item super preciso, que sustenta a carga, em cima de um eixo que foi retificado, a gente sabe da precisão dimensional dele. Rugosidade, né? Rugosidade de assento, a tampa, o mandrilamento dela, rugosidade, a garantir concentricidade, que é outra coisa que é engraçado, né? Porque como é que você garante que isso não foi montado assim, desalinhado, né? Então, o alinhamento é uma coisa também bastante muito bem. Fechamos o parênteses, agora continue ali da onde você ia... Continuamos aonde? Na parte de fabricação? Não, nós estávamos falando da questão da montagem, né? Os problemas de montagem, ele está querendo escapar. E daí que começou nas tolerância, interferência, e agora segue o barco aí. Vamos lá. Vamos falar de montagem então, né? Vamos lá. Vamos separar em duas partes. A parte da montagem, quando a gente tem interferência, aí tem que ser naquele carinho, né? Aí tem que ser naquela marretinha, né? Nosso amigo aí que tá aí com a caixinha de ferramenta aí, pega aquela marretinha mais levinha, né? Aquela de 13 quilos, né, professor? Aquela que morde a língua pro lado pra bater. E a gente quando a gente tiver um rolamento que ele vai entrar por interferência, uma das indicações é a gente fazer o aquecimento dele em aquecedor indutivo, ou em soprador térmico, ou alguma coisa que a gente consiga controlar a temperatura para que a gente faça a montagem. Os ATs WEG, eles já colocaram que precisam de um aquecedor indutivo para a hora de fazer a montagem nos rolamentos de motor elétrico. Então, você evita toda aquela questão de bater, de não alinhar, não montar no lugar certo. Então, você garante isso aí. Atravessa ali o rolamento. Atravessa, não dá certo. Mas a gente sabe que, às vezes, a manutenção ela não acontece na bancada, lá num lugarzinho tranquilo. Ela tá lá em cima, lá num silo, lá 20 metros de altura, e o cara precisa trocar o rolamento de um elevador. E aí, né? Faz o quê? Tem que dar um jeito, né? O melhor jeito é na melhor condição, né? O melhor jeito é na melhor condição que tem que sair. Então, assim, bater, claro, a gente pede sempre muito cuidado ao se bater, mas, claro, é uma peça metálica, uma peça de aço. Ela não é frágil, ela não você pode bater nela. Se você está montando no eixo, faça a força, faça o choque, a batida no anel interno. Não vai montar no eixo, não bata numa parte externa, que o cara bate em cima aqui, né? Poxa, acha um tubinho certinho ali para que você consiga, na hora de bater, você colocar o rolamento no lugar correto. Na parte da capa, aí sim, aí achar um também, aquele tubinho, né? O pessoal da manutenção tem as manhas, né? A gente não se preocupa, os caras resolvem. Então, essa é uma situação que a gente tem por choque, né? Por força. A gente tem muitas outras aplicações aí com rolamento com bucha cônica. Esse é mais de boa. Aí a gente sabe que é mais de boa, né? Mas quando a gente tá falando de um rolamento que cabe na mão, né? Aí você pega um rolamento aí de 300 quilos, 400 quilos. Aqui no pessoal da Adami, por exemplo, na parte de papel e celulose, a gente tem uns rolamentinhos de secador ali que é maior. Que não, assim, não é apertar uma bucha. Tem que achar um braço de alavanca aí de 3 metros para que a gente consiga fazer realmente força. Então, tão importante quanto apertar a porca para cima da bucha é verificar a folga. Então, é um procedimento, a maioria dos mecânicos mais experientes já conhece isso aí. Você utiliza uma palheta, um calibre de folga. É aqueles calibres, o pessoal mais antigo conhece, a chapinha ali. Espessuras assim, né? Justamente. Então, nós temos, para cada rolamento, tem a folga que ele precisa ficar. Quando a gente faz o ajuste, é importante
que se gire o rolamento. Porque no momento que você traciona ele para cima da bucha, você acaba arrastando e ele às vezes perde um pouquinho desse dimensional. Então é importante que você, após apertar, faça o giro e vá calibrando. Isso não acontece na primeira. Você aperta. O cara que tem ouvido que já faz isso há bastante tempo, o cara já conhece um pouquinho, né? Mas assim, a gente, quando ia fazer esse tipo de serviço, aperta a porca, já gira o rolamento, verifica a folga, né? Se o rolamento tá apoiado, a folga vai dar em cima. Se o rolamento tá suspenso, a folga vai estar embaixo. Às vezes o óbvio precisa ser dito. Porque às vezes tá lá apoiado, você tá lá horas e horas trabalhando, vai passar o calibre de lâmina, não passa, trava, daí você já começa a dar um suador, você já não sabe o que foi, o que aconteceu. Aí você vê o rolamento apoiado, a folga tá em cima. Ou, como já aconteceu, em silo que tá apoiado no mancal 45 graus e a folga abre no oposto. Só que na hora do susto, amigo, você acha que travou um rolamento, já começa a dar um susto, já começa a dar um medinho aí, daí o cara... Não, o mancal tá a 45 graus, a folga tá no outro lado, então... Já aconteceu. Temos experiência, né? Graças a Deus já aconteceu. Com trabalho e manutenção. Meu Deus do céu, né? E falando você falou temperatura, qual que é a temperatura certa para aquecer o rolamento? Isso. Você estava falando de métodos de aquecimento, você bater, indutivo e a temperatura certa ali. Temperatura. É importante a gente, no momento que for fazer o aquecimento do rolamento, não utilizar água, né? O ideal é que seja um óleo. Usa um óleo, pode ser até um óleo hidráulico, não tem problema. Como a gente normalmente faz é com banho-maria. Aí sim, põe a água, esquenta a água para você não colocar chama diretamente no óleo, ou enfim, então faz um banho-maria e aí você garante. Porque o que é o banho-maria? Que a água vai ferver a 100 graus. 100 graus. E aí a gente não vai extrapolar a 100 graus. E a gente consegue garantir que os rolamentos são termoestabilizados aí a 120 graus. Então, se a gente ferver a água e aquecer o óleo nessa água fervente, a gente garante que a gente vai conseguir. Então, até 100 graus está tudo certo. Mas eu tô lá e eu não tenho banho-maria, não tenho água, só tenho um maçarico. Maçarico, isso. Daí você... Aí Aí você vai lá e não liga o maçarico, por favor. A chama do maçarico ela vai a 700 graus ali Já ligou, né? Não, ele nunca fez isso. Viu? Né, professor? No domingo, você fazendo a manutenção. Quer ir embora? Nos 20 metros de altura, sei lá, que tipo de situação. E daí? Eu acho tem uma saída muito, muito bacana que eu aprendi na estrada, vendo o velhinho, soprador térmico. Pô, o soprador térmico quebra um galho, meus amigos. Assim, ó, fantástico. O soprador térmico, claro, ele não chega na temperatura, mas assim, ele ajuda um monte. Quem vai precisar colocar isso aí, você quebra o gelo daquele... Você deixa ele põe numa caixa, esquenta ele ali. Nossa, ajuda um monte, assim. Então, maçarico, por favor, não use. Eu peço encarecidamente, porque a gente tem uma questão de um aquecimento muito bruto, muito forte, e aí você deforma a peça, você perde precisão, você queima elemento. E o que acontece ali, antes nós conversávamos ali, que se diz que o rolamento já é pré-estabilizado ali, né? Agora se descuidou lá no esquentar, aqueceu demais. Não vermelhou ele lá, mas o cara passou dos 120 graus, né? 120 graus. Vamos lá. Olhando assim, tá tudo certo. Ele só deu uma azuladinha. Então, vamos lá. Se é um processo que ele trabalha com rolamento numa temperatura alta constantemente, o que vai acontecer em fins práticos? Ele entra num processo de revenimento. Então, para quem gosta de estudar um pouquinho, já estudou as matérias de revenimento, de recozimento de material, o que você começa... O que é revenir? Diminuir tensão e amolecer. Vai tirar a dureza. Né? Você vai tirar a dureza do rolamento. O rolamento, aí ele sai de fábrica em 61, 62, até 64 é o Rockwell C. Uma dureza bem alta. Então, o que acontece? Trabalhando em 120 graus, ele começa a amolecer. E a partir do momento que ele cai de 56, 52, ele já começa a perder propriedade, ele começa a descamar a pista.
O problema maior quando a gente fala nessa situação clássica de maçarico, mas eu só passei um pouquinho, eu só dei uma azuladinha num canto ali, é perder precisão dimensional. Acho que é porque você leva a temperatura muito alta e aí é um choque térmico e aí aquela peça que era perfeita, fabricada, tudo certo, ela perde a precisão dela. Então você imagina que você dá uma torcidinha no rolamento e aí ele começa a trabalhar atravessado e aí você vai perder a tua peça. Então... E a lubrificação? Como é que... ajuda, não ajuda? Ajuda demais. Tão importante quando a gente falar em rolamentos de primeira linha, de uma categoria aí boa, de rolamentos bons, a gente trabalhar com lubrificante adequado. Então, é uma conversa que eu já conversei, já pedi para fazer aqui em um outro momento, porque é um tema muito, muito legal de falar, mas assim, lubrificante, para a gente só dar uma pincelada. O que são lubrificantes? Óleo e graxa. A gente, se você buscar no catálogo, a gente vai colocar ele na tela agora. O catálogo ele traz duas informações: limite de rotação para óleo e limite de rotação para graxa. E o limite a óleo é sempre maior. Por quê? Valendo. Pergunta que vale 1 milhão. Porque o óleo, o que é graxa? Graxa é sabão mais óleo. E óleo é óleo, né? Então a gente dá uma condição para o rolamento sem. Só que a gente sabe que como é manter Então por que o motor elétrico não vem com óleo? Porque é um saco segurar o óleo, né? O óleo precisa de um reservatório, precisa filtrar, precisa mandar. Então, a saída, a sacada da graxa é fantástica, porque você tem uma graxa, uma gosma que fica ali trabalhando durante um período. E atende ali, né? E atende. Nossa, hoje a gente tem graxas... Só que, nesse caso, como a gente está falando, quando a gente tem uma situação com rolamento com óleo, se você consegue colocar óleo no teu rolamento, você tem uma vida útil maior dele. E aqueles rolamentos que são blindados ou que tem, como é que é? É blindado, mas tem outro nome. Vedação. Isso. Tem umas que são de metal, né? DDU ali. Isso. Função de cada uma, né, professor Márcio? Isso mesmo. Dentro do contexto de Vamos montagem, aplicação. Boa. Não precisa usar retentor quando é DDU. Isso. Acho que o advento da vedação ela é fantástica, né? Porque, imagina, até então a gente tinha um retentor, uma vedação, uma gacheta ali para segurar e o rolamento já começou a vir de fábrica com isso aí. E ele vem com uma graxa dentro, né? Os rolamentos, eu posso falar dos rolamentos de primeira linha, eles vêm normalmente com Alvania 2 da Shell. É uma graxa de lítio boa. E assim, o que a gente pede? Não abra a vedação. Já tá pronto, né? Não precisa abrir. Já tá tudo certinho, já tá ali, né? Mas eu quero... Não, deixa ali. Já veio pronto de fábrica, com a quantidade certa de graxa. Já tá tudo certo. Já tá vedadinho, já tá certinho. Não precisa passar a chave de fenda para tirar isso aí. Então, no momento que a gente tem a graxa lá dentro, a vida útil do rolamento ela vai se dar naquela configuração, rotação, carga e aquela graxa que está ali. Não precisa lubrificar. Mas eu tenho uma situação que na minha aplicação eu preciso tirar um lado porque eu preciso relubrificar, porque na minha aplicação tem água, tem poeira, tem areia de fundição, tem, sei lá. A tua aplicação precisa. Toma bastante cuidado para você não bater nada metálico ali, para você não amassar, não causar nenhum dano ali, né? As diferenças básicas. Vedação. A vedação, ela tem contato. Então, a vedação é justamente um retentor. Então, ela tem um contato, ela tem um lábio que encosta ali. Se você pegar um rolamento vedado, você tem certa força para você girar ele. Tem um arraste ali. Tem um arraste. Por quê? Porque o lábio de vedação encosta ali. Se você olhar no catálogo, o rolamento vedado tem um limite de rotação menor, justamente por causa dessa situação aí. Então, não vai poder aplicar ele em alta rotação, né? Vai aquecer. Vai aquecer, vai ter uma série de problemas. Os rolamentos blindados, eles não têm contato. Então, ele é para um eventual água, poeira, um eventual respingo ali, e a graxa que está lá dentro está tudo certo. Então, ele ajuda a proteger o rolamento para essa situação. É importante lembrar
que os rolamentos, quando a gente fala em rolamentos blindados e vedados, eles estão disponíveis nas séries dos rolamentos de esfera. Tá, mas eu quero um rolamento autocompensador de rolos vedado, blindado. Existe? Ah, sim, existe. É tipo o Saci. Todo mundo fala que existe, mas ninguém nunca viu. Só em figurinha. Só lá naquela explicação, naquele PowerPoint lá dos japoneses. Lá existe. Existem uns rolamentos com graxa sólida, existe um rolamento bipartido. A FAG fabricou um rolamento bipartido. Eles existem. A gente só não sabe aonde que eles estão, mas... mas tá lá. Tá lá a brincadeira dos caras. E assim, um profissional de engenharia ou pessoal de manutenção, né, a parte mais técnica, né, o que eles têm que observar para ver que o rolamento está falhando, vai falhar, assim, numa previsibilidade, né? E quais os equipamentos que você tem, né, para analisar isso, né, preditivamente falando também? Para avaliar isso aí, né? É muito legal que a gente tem visto o crescimento do PCM, né? Do pessoal de planejamento e controle, né? Então, esses profissionais a gente sempre cita, são profissionais muito importantes porque eles têm uma capacidade realmente de pensar. Eu acho que o engenheiro ele se encaixa muito nessas vagas aí, porque justamente é a capacidade do olhar crítico e a análise para isso aí. Hoje a gente está cheio de ferramenta que a gente consegue aplicar nessa situação dos rolamentos. A gente tem termografia, onde pelo calor a gente consegue identificar. As análises de óleo, elas são capazes de determinar partículas no óleo que venham a identificar a falha em rolamento. Então, especificamente, o óleo está com aço 52-100, então está descamando o rolamento ou o bronze de uma engrenagem, enfim. E a gente tem a análise de vibração, que é outra técnica fantástica. O que é importante é que, o meu ponto de vista com relação a isso aí, elas são complementares, porque ninguém sabe mais do equipamento do que o operador. Cara, a análise de vibração, a feografia, ela vai te trazer um monte de informação, mas quem tá lá no dia a dia sabe o barulho, sabe a temperatura, conhece. Então, assim, tomem com atenção o operador. Puxem esse cara para perto de você e, assim, façam essa troca. Porque, assim, a análise de vibração, ela vai te trazer desalinhamento, se o rolamento no envelope lá tá dando frequência alta, ela vai te trazer informação. Mas o complemento disso é quem está no campo. Eu acho que é muito interessante essa visão aí. E, claro, lembrar sempre, criticidade né? Vai monitorar coisa que importa, né? Não, vamos monitorar aquela bombinha que puxa água lá do açude. Não, isso aí não. Isso aí não ajuda. Tem que ser criticidade. O compressor, que o cara tem 2 na fábrica, então vamos monitorar. A máquina principal dele, vamos monitorar. É aí que a gente precisa tomar cuidado. Porque para a fábrica, para processo. Para processo. Ou segurança, né? Segurança, em primeiro lugar. Então a gente precisa monitorar ponte rolante. Poxa, mas não, mas se ela é uma criticidade de segurança, tem que monitorar. Tem que fazer. Santini, no caso, o rolamento e contato angular ali, né? Certo. Ele monta... Ele vai ter uma abertura, um lado uma boca maior, uma boca menor, né? Certo. O cara vai desmontar lá, por um motivo, bateu lá e desmontou o rolamento. Certo. Você vai montar, acha tudo essa esfera, beleza ali, né? Limpa tudo encaixa, muito tudo bem. Bonitinho. Você vai encaixar, ele vai ficar a mesma coisa, não? Não vai ficar. A gente... Já desmontou tudo, mas você montou, deu certo. A gente pede sempre muita atenção, assim, claro, a gente aqui não quer fazer nenhuma alusão, assim, então desmontou, então eu não vou montar. Não, se a máquina tá parada, filho, monta, providencia uma outra peça para num outro momento trocar, mas assim, já não tá a mesma coisa, porque você já marcou uma esfera, você já marcou uma pista, e assim, como a gente falou, como a gente mostrou ali no vídeo anterior,
é de super precisão essa parte de polimento de esfera. Então, qualquer dano que você tem ali é o primeiro lugar que vai começar a deplacar material. Então, é ali que vai causar o início da falha do rolamento. É ali. É onde você marcou, onde você amassou, onde você... imagina... Que aparentemente está tudo certo, né? Mas ali na microestrutura você causou um probleminha. E aí, imagina, um centro de usinagem, 10 mil rotações. Aí você tem 7, 10 mil rotações. Cada vez que aquela esfera passou ali, ela está deplacando um pouquinho de material. Você já perde precisão, você já começa a causar. E também vai depender, às vezes vai fazer isso aí, tem um eixo lá que custa alguns milhares de reais ali, né? E você estraga o eixo por causa do rolamento ali, eu acho que daí... Desbalanceia. Você já tem que analisar bastante isso aí antes de... A gente tem que ser bem crítico mesmo. Bem crítico. Porque a gente está falando aqui da parte de centro de usinagem, mas a gente tem algumas situações de bombas que usam esses rolamentos de contato angular. E elas também têm uma nomenclatura bastante específica. Bombas de um porte maior, né? Mas com folga axial reduzida. Então, tome muito cuidado na hora que tirar o rolamento. Registrem. Hoje todo mundo tem celular, tira foto. Na hora que está fazendo a desmontagem, a gente sempre aconselha. Tira foto, anota tudo, não joga fora a peça. A peça fala com a gente depois. Se tem um problema de eixo, a gente vai conseguir identificar na corrosão do anel interno. Se tem um problema de carcaça, corrosão no anel externo. Se está desalinhado internamente, a falha ela acontece atravessando a pista. Então, no momento que vai fazer uma desmontagem, guarda as peças, registra o que conseguir registrar. Tem vezes que a gente sabe que travou tudo, pegou fogo, tem um monte de problema, enrostiu só com a lixadeira, né? A gente sabe, manutenção tem essas coisas também. Mas assim, é importante que se faça os registros, porque isso ajuda um monte. No caso dos rolamentos, assim, o mais... Todos exigem um cuidado, certo? No montar, toda essa parte de manutenção. Mas assim, o que seria mais, que exige mais atenção maior dentro da classe dos rolamentos ali, seria o de contato angular ou teria uma outra? Com certeza. O rolamento de contato angular, porque ele transmite essa precisão. Que ele vai trabalhar em duas situações, né? A gente tem aqui na cidade essas questões das moldureiras aqui, né? O pessoal da Frame, da Sincol, que tá nos escutando aí, eles têm a parte das moldureiras. A Dami também tem na fábrica das portas ali. A gente tem rolamentos de cabeçote que, se a gente não coloca a precisão disso aí, marca a madeira. O pessoal da qualidade já rejeita. Esquenta, dá problema. Então, a gente já começa a identificar aí que são rolamentos que não dá para trocar assim de qualquer jeito. Ou, monta depois... Não, pera aí. Vamos precisa ter um cara já... Viu, Santini? Porque, veja bem, ali, geralmente num cabeçote desse tem aquelas molas compensadoras atrás, né? Certo. E daí o Santini vai montar lá e esqueceu da mola. E vai ver no final, quando fechou a tampa, viu a mola em cima ali. Sobrou 3 molinhas, daquela mola prato. Agora você vai ter que desmontar. É aí que eu me refiro, né? E aí começa tudo de novo. Assim. Daí o rolamento é novo, a graxa é nova, o rolamento é um custo elevado, a máquina parada. Então, F ali já... Aí que eu me refiro, né, na questão de cuidado, que é o que mais exige cuidado. Total cuidado. Criar um procedimento bastante claro. A gente, por vezes, já fez esses passo a passos aí, cabeçote Vining, Linares, para o pessoal já ir desmontando, já ir fazendo tipo checklist. Desmontou essa tampa. A Linares e a antiga Vining, elas tinham um formato estranho de montagem face a face, que a gente não concordava, mas era o projeto. Não é minha máquina, né? Então tinha que fazer conforme o fabricante mandava. Mas assim, a gente, por vezes, pede, você verificou isso, você verificou a questão, a montagem da polia. Existe um cuidado grande que se deve tomar com o balanceamento de polia, também precisa ser feito, nesses casos é importante fazer. Verificar isso aí. Mas então tem que fazer o balanceio de uma polia.
para que ela não transmita essa mudança, essa diferença dimensional para a peça. Então, nesses casos, é muito importante esse cuidado a mais aí, nessa situação de rolamento de contato angular, né? No caso do engenheiro, ele vai fazer um projeto ali de uma máquina, né? Uma situação, seja ela qual for. O que você aconselharia, assim? Ele vai ter que aplicar um rolamento, o uso de um rolamento. O que ele tem que observar, primeiramente, assim, ou qual rolamento ele usar dentro daquela situação ali, ou por onde que ele começa? Vamos lá. Na parte de especificação de rolamento, a gente trabalhou muitas vezes com fabricantes. Então, com fabricante de máquina, primeiro, não quero reinventar nada. Não vamos partir para reinventar a roda. Vamos entender concepção de projeto e ver o que já funciona. A gente sempre partia desse princípio. Então, assim, nós conhecemos cabeçote de moldureira que funciona assim. Funciona bem? Tá tudo certo. Então, vamos utilizar o mesmo. Os livros, a parte dos nossos catálogos, eles já têm alguns formatos padronizados. Então, assim, se você quer fazer uma máquina para mandrilar, utilize esse tipo de rolamento com esse tipo com essa solução. É mais ou menos como você aplicar uma ferramenta para uma solução. Então, se você vai fazer um processo onde você precisa mais giro do que você precisa mais acabamento do que tirar material, utilize esse tipo de solução. Não, eu preciso de um fresamento que é um desbaste mais grosseiro, o acabamento vai vir numa outra etapa, saia por esse sentido. Então, existem hoje já soluções já pré-setadas, vamos falar assim, que a gente costumava aplicar para essa situação. Então, entender o teu problema, primeira coisa. Você está querendo... O que você quer? Vamos falar especificamente de um spindle, ali, de uma parte de super precisão. A tua função ali é tirar material ou dar acabamento? Mas o meu tem que fazer tudo. Quem faz tudo não faz nada, né? Então, tirando os DMG lá, que é 5 eixos de 5, 6 milhões, que daí esses fazem tudo, né? Mas se você quer uma máquina... O que você vai fazer? Você vai tirar mais material? Então é um processo mais de uma fresagem, um processo... Vai ter um limite de RPM. Vai ter um limite de RPM, e a gente está falando de uma carga maior. E aí nessa carga a gente utiliza um ângulo de contato diferente. Qualquer dúvida, eu vou deixar o meu contato aqui, por favor. É só entrar em contato, a gente faz isso há muito tempo, conversa, troca ideia com todo mundo, não tem problema. E tenta explicar alguma coisinha que a gente já viu funcionando. Muita coisa que pelo menos já passou na nossa frente aí para a gente poder replicar, né? Essa aqui é a... Muito bem. Professor Márcio Kawamura, suas considerações aí para o podcast dos rolamentos com o seu Santini Júnior. Não use marreta, né? Nem maçarico. Nem maçarico. Eu acho um conselho um tanto que válido, mas na hora do vamos ver, eu não sei se eles vão levar em consideração. Mas aí... Paga a luz e... não. Os olhos não veem, o coração não sente. É isso aí. Tudo é permitido, mas nem tudo convém ser feito, né? Então, já está na Bíblia. Mário, muito obrigado, então, né, por você contribuir aí com a gente nesse podcast. E queria que você deixasse a tua mensagem final aí para os nossos acadêmicos, ouvintes, famílias, enfim, comunidade, né? O Santini, que agora era de Videira, tá morando aqui em nossa bela Caçador, né? Então, Caçadorense. Deixasse para a região aqui, então, né? Quanto à questão de rolamento, aplicação, enfim, como usar, um resumão de tudo aí. Pessoal, primeiro agradecer o convite do professor André. O André já era meu cliente, era meu amigo. O professor Márcio também, já nos encontramos em Videira, então é um prazer imenso estar aqui, agradecer demais o convite, falar um pouquinho do que a gente já trabalha há algum tempo, já conhece um pouquinho, já poder trazer um pouquinho dessa experiência aí.
deixar total disposição. Professores, quando precisarem, por favor, é um prazer sempre muito grande a gente falar sobre isso e até transmitir um pouquinho para o pessoal, principalmente para a parte dos acadêmicos, né, que é um tema que está lá inserido em elementos de máquinas, lá no meinho lá de rolamento, e às vezes a gente não dá tanta importância, assim como parafuso, como acoplamento, correia, é só um elemento de máquina, mas ele é essencial, tá difundido em toda a indústria, toda essa parte aí, é muito bacana. Agradecer demais o convite e colocar à disposição. Quem precisar, por favor, entre em contato. A gente sempre, na medida do possível, a gente responde todo mundo no mesmo dia. É isso aí, então. Obrigado. Tá bom, gente. Obrigado, Mário. Obrigado. Professor. Obrigado aí, Mário. Professor Kawamura-san, né? Mais uma vez aí conosco nesse podcast, que é o nosso também incentivador e idealizador aqui desse projeto. Legal. Nosso agradecimento, então, à Uniarp, né, que está sempre com a gente, que é o nosso alicerce. E faço o convite para você, venha aqui conhecer a Uniarp, venha conhecer os cursos de engenharia, né, professor? Isso mesmo. Engenharia mecânica, engenharia elétrica. Isso aí. Vem aqui conhecer nossos laboratórios, nossas estruturas, nossos professores. Estão todos convidados. Então, venha conhecer aqui a Uniarp, né? Você vai ter a oportunidade agora, 12 e 13 de novembro, tem o Universo Uniarp, onde é apresentado para você toda a estrutura aqui da instituição, né, professor Márcio? Isso aí. Você visita nos laboratórios, nas salas. Venham conhecer, né, nossas oficinas que nós vamos montar para vocês também, tá bom? Para ver tudo que é feito aqui, você vai aprender aqui desse assunto aí, que o Santini falou em elementos de máquinas, você vai aprender aqui na Uniarp, para você saber dimensionar o teu projeto, né, da maneira certa, e esse é o nosso objetivo, trazer cada vez mais informação para você aí que nos assiste. Então se inscreva no nosso canal lá, ative as notificações, né, vamos compartilhar aí engenharia aos 4 cantos aí, por quem ela se interessar, enfim, para simpatizantes, enfim, para todo mundo. Então um grande abraço a você, fiquem todos em Deus e até o nosso próximo EngieCast Uniarp.